Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um GHS Convida. Super prazer estar aqui com vocês hoje de novo, trazendo convidados mega especiais. Eu espero que vocês super curtam o tema de hoje. A gente vai falar sobre educação, que é tão importante, que a gente teve tanta oportunidade agora nesse período de pandemia, né? Então tem muita sinergia com a proposta do nosso projeto. Então, para quem está participando aqui pela primeira vez, o GHS Convida, ele foi criado e pensado para que a gente pudesse se manter juntos, mesmo estando distantes. Então, nós trouxemos convidados para todos esses dias que nós estivemos aqui com vocês, convidados que trouxeram experiências que eles passaram, seja na vida, seja durante a pandemia, e com esse compartilhamento de informações a gente consegue, então, plantar uma sementinha e trocar mesmo ideias e compartilhar conhecimentos. Já tem tanta coisa boa que aconteceu depois do convite que eu fico muito feliz com o que a gente está fazendo por aqui. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. E para quem vem perguntando também, às vezes as pessoas entram e falam assim: mas eu não sei o que faz o GHS. Então a GHS é uma empresa focada em 3 pilares ambientais principais, que são a água, ar e efluentes. Então nós temos toda uma linha de produtos e serviços destinados ao tratamento da água, monitoramento e qualidade do ar e tratamento em ensaios de efluentes. Então quem quiser saber um pouquinho mais, pode ir lá no ghsbrasil.com. Bom, eu vou esperar nosso convidado de hoje entrar. Eu acho que ele não nos viu ainda, a gente espera um pouquinho. Vocês vão ver que incrível a história dele. Eu sou super fã do Carlos, assim, super mega fã dele. Desde que eu o conheci, achei o máximo as histórias e todo o trabalho que ele faz. E ele é um cara extremamente altruísta, assim, ele faz para compartilhar conhecimento, ele faz para ajudar o outro. Eu acho isso muito, muito legal. Deixa eu ver se ele entra aqui para encontrar a gente. Eu acho que ainda não. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui, para ver se ele está entrando. Não. Só mais um pouquinho, pessoal, por favor. Ele já deve estar entrando já. Entrou aqui agora, acabei de achá-lo. Só um pouquinho que eu vou chamá-lo. Pessoal que está participando, muito obrigada pela presença. É um prazer enorme estar com vocês aqui, de verdade. Tudo tranquilo? Carlos, olá, E tudo aí? bem? Boa Tudo tarde. na paz? Boa tarde, tudo bom? Tudo Prazer em bom? estar Olha, com super você aqui hoje. obrigada. Prazer enorme nosso. Eu até estava falando com o pessoal assim, como eu sou sua fã, viu? Do trabalho que você faz, que você desenvolve, tanto que você é altruísta mesmo, quanto tanto que você compartilha conhecimento. Acho que vai ser uma experiência muito bacana poder dividir com o pessoal aqui É, essas tuas vivências, essas tuas experiências. Obrigada mesmo por obrigado. aceitar o convite. Tem um monte de gente que a gente tem que agradecer, né? Porque, na verdade, toda essa história começa muito cedo, né? E eu sempre falo no curso do Engeman que eu fui uma pessoa de muita sorte, né? Porque eu encontrei bons professores na minha vida e esses bons professores me tornaram, na verdade, um discípulo, né? E eu sigo até hoje os grandes mestres, né? Já tem alguns que já partiram, que é o caso do Gasal, do Benzecri, e ainda tem um mestre Jedi ainda muito bom, que é o Lorival Gustavares, que a gente venera muito, né? E a família da gente também, né? Porque tem toda Eu uma acho que questão de, travou de um família. pouquinho. Agora voltou. Tem toda uma questão de família, né? Na história, né? Dos avós, né? Dos pais, dos tios, né? E lá na família da gente sempre foi muito assim de contribuir, né? De compartilhar, né? E a gente tem esse aprendizado aí que vem de família, tá bom? Mas você sabe que muitas pessoas recebem muito na vida, eu acho, e doam um pouco. E é legal quando a gente encontra Certo, assim, alguém que reconhece e é grato por ter recebido e doa, né? Eu acho claro. isso muito, muito legal. Então, Eu assim, sou falo que super a gente sua tem que fã, de agradecer as verdade. pessoas enquanto elas estão aqui com a gente, né? É Depois não adianta verdade. chorar. Depois não Então eu adianta, não. realmente, sempre que eu posso, eu agradeço a quem me ajudou. E não foram poucas pessoas, foram muitas pessoas. Tem horas que eu faço as coisas, aí o pessoal fala assim, mas por que que você faz isso, né? Aí eu falo, eu faço isso porque quando eu estava lá atrás, no início da minha profissão, eu encontrei pessoas que foram generosas comigo e me ajudaram. Como eu te falei, tem gente que partiu no ano passado, que foi o Bezecria, 2019, início de 2019 ele faleceu, mas tem gente que não está viva, que é o Lorival Gustavares, né, que eu falei há pouco tempo agora para você, e então a gente realmente tem muita essa questão, né? Mário Rodrigues Vidal, Mário César,
que foi da ergonomia, que hoje, se eu sei alguma coisa dessa área, foi o Mário que me passou nesse conhecimento, entendeu? Então a gente tem que ser grato mesmo a essas pessoas, né? Eu acho também. Eu tive muita sorte na vida também de ter bons mestres. E eu acho que o pouquinho que eu Uhum. posso passar, eu tenho obrigação, né, enquanto ser humano. Eu acho que é É, obrigação. Assim, a gente que recebe é muito, verdade, a gente é tem a obrigação de verdade. passar alguma É coisa, né? lógico, é Carlos, lógico, é deixa eu fazer lógico. sua aapresentação, Tá bom, para o obrigado. pessoal que está aqui nos assistindo. Eu, Fique à eu, eu acabei não vontade. lendo ainda, desculpa. Então, Carlos Almeida, ele é atualmente diretor técnico da Gestalent, que é consultoria em treinamento limitado. Aliás, recomendo vocês seguirem, tem vários cursos incríveis lá. Depois a gente vai deixar o link no YouTube. E coordenador e professor do curso de pós-graduação em Engenharia de Manutenção da UFRJ. No UFRJ, ele permaneceu como servidor de 85 a 2013, cargo de engenheiro civil especialista e professor convidado. Exerceu diversas funções, como diretor da divisão de engenharia do HU-CFF, gerente consultor no Laboratório de Ergonomia e Novas Tecnologias, gerente do Laboratório de Tecnologia Oceânica. A partir de 2013, continuou apenas na área acadêmica do Engeman e no Gestório, que é Engenharia de Manutenção e Segurança do Trabalho, lá da Poli, UFRJ, que esse curso é um dos melhores do Brasil, disparado, né? É, No período em que esteve como servidor do FRJ, buscou por sua formação acadêmica como objetivo de contribuir junto ao corpo de servidores com quem trabalhou, desde do Hospital Universitário ao Laboratório de Tecnologia Oceânica. E só para vocês terem uma ideia da formação, da graduação dele, ele é engenheiro especialista em manutenção pela Poli, UFRJ, engenheiro de segurança do trabalho também pela Poli, engenheiro especialista em qualidade pela COP, mestre em engenharia de produção da COP e doutor em engenharia de produção da COP. Não, isso é só incrível, né? detalhe. Assim, não Isso é é não. detalhe. Não, é Isso é detalhe. incrível, Carlos. Isso é extremamente estimulante. Às vezes a gente tem assim, mas é que é difícil, toma É tempo, mas é difícil. possível, né? Assim, É mas é lógico. possível. Assim, eu acho legal a gente se espelhar em pessoas como você para ver o quão possível é. É. Eu falo que se você for tentar viver 8 horas por dia de atividade, você não consegue, né? Na Não. verdade, a gente tem que colocar uma meta e em cima dessa meta a gente vai construindo as coisas. Quando você vê, você tá bem, né? Essa parte da cópia aí, do Engeman, eu comecei em 95 e o doutorado eu terminei em 2005. E quando eu fiz o doutorado, que foi de 2001 a 2005, eu fiz duas pós juntas. Eu fiz a pós de engenharia da qualidade, fiz a pós de engenharia de segurança do trabalho. E aí eu juntei. Por que que eu fiz isso tudo? Porque eu entendi lá em 2000 que, quando eu terminei o mestrado, que a gente tinha que tentar compor alguma coisa de gestão integrada. E aí eu entendi que a gestão integrada passaria pelo meio ambiente, né, pela parte de manutenção, pela parte de ergonomia, pela parte de qualidade. Então aí eu fui buscar isso, né? E que nem eu te falei, toda essa formação ela foi básica para eu atuar na UFRJ e implantar isso na onde eu estava trabalhando. Então não foi uma formação, vou fazer porque eu gostei, né? Não, fiz porque realmente era uma coisa que era importante e outro negócio interessante é que as coisas vão sendo construídas, né? O Vidal uma vez falou para mim, lá na época do mestrado, se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo tinha. E aí só faz e fica quem realmente determina e está a fim de fazer as coisas com seriedade, né? E essa época que eu fiquei de 95 até 2005, todo esse percurso eu era gerente. E eu trabalhava muito nos lugares onde eu trabalhava. Então, o meu chefe falou uma vez, o Levi, que se você quer que alguém faça alguma coisa, procura a pessoa que está mais ocupada no grupo. O mais ocupado vai ser capaz de fazer aquilo que o desocupado não faz nunca, né? E eu É realmente verdade. fiz esse entendimento, né? Então eu sempre fui assim, de escutar muito quem era meu chefe, meus professores, né? Virava pupilo mesmo, no sentido de tentar sugar o que eu pudesse demais deles, porque eles estavam ali disponíveis, né? Eu podia entrar, sair calado e ir embora, né? Mas o Lorival, por exemplo, ele me adotou lá pelos anos 80 e eu fiz todos os cursos do Lorival. Tinha curso já no final que eu já fazia sem pagar, porque ele já me chamava para fazer os cursos dele para poder me formar melhor, né? Depois, quando eu fui para fazer o Engeman, na Poli, ele, na verdade, me indicou, Almeida, vai lá fazer lá. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para pagar o curso, né? Ele falou, não, vai lá, conversa com o Benzecri, que o Benzecri, de repente, arruma uma bolsa. O Benzecri era o diretor da escola e o Uhum. coordenador do curso. Eu tive lá, bati na porta, já tinha um não mesmo, né?
E aí, com isso aí, eu consegui a bolsa do curso, fiz o Engeman. Aí, quando acabou o Engeman em 96, ele me chamou para dar aula no curso de terceirização. Eu comecei como professor e ele praticamente me obrigou a fazer mestrado, né? Então, eu devo muito hoje o que eu tenho ao Lorival e o BC Cria, entendeu? Muito bacana isso. Carlos, o pessoal pôs Oi. aqui, Grande Almeida, Mestre Almeida. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu só descobri que as pessoas te chamavam de Almeida no dia que eu entrei no grupo dos professores lá da Ah, Regeman. é? E É, eu todo fiquei mundo. assim, eu acho que eu chamo ele errado. Não, não, não chama Mas aí, errado, gente, não. desculpa, porque a gente tinha passado mais de ano e aí já É. criei o E hábito você já. sabe que esse negócio do Almeida foi um negócio interessante, que é a quebra de paradigma. Quando chegou em 85, eu fui trabalhar no hospital universitário. Na obra, todo mundo chamava de Carlos. E aí cheguei no hospital universitário, tinham 4 Carlos, eu era o quinto Carlos, né? Esse foi o primeiro paradigma. Aí a pessoa que era meu chefe era Carlos Amorim, Carlos Alberto Rodrigues Amorim. Ele virou para mim e falou assim: ó, teu nome não vai ser Carlos aqui, já tem 3 ou 4 Carlos na sua frente, eu vou te chamar de Almeida e acabou, não tem conversa aí. Eu falei: tudo bem, me chama de Almeida. E aí ficou Almeida de 85 até hoje, e aí, onde eu vou, o pessoal chama de Almeida. E a outra coisa do paradigma também que foi no hospital, aqui na época que eu fui trabalhar no hospital, eu falei: pô, o que que um engenheiro civil vai fazer no hospital? E aí cheguei lá, na verdade, tinham 14 engenheiros. Eu era o 15º engenheiro da equipe e tinha eletricista, mecânico, né? Pessoal que mexia com refrigeração e tudo que você pode imaginar de engenharia tinha lá dentro, né? Eletrônica. E aí você tem a ideia da magnitude que era aquilo gigantesco, 110 mil metros quadrados de área construída. E aí você vê que até quem estava mantendo era uma equipe pequena. Eu não sei mais como está hoje lá, né? Mas essa equipe era fabulosa, entendeu? Apesar de todas as dificuldades que sempre existiram, né? Eles faziam acontecer, tá? Mas estamos à sua Bacana. disposição. Carlos, a gente hoje, nossa proposta era falar então sobre a importância da educação, né? Você é É, um cara visionário na área da educação, um apaixonado na área da educação, e a educação como papel principal para a formação de fato de uma sociedade. Então, a sociedade ela se forma e cresce, isso, evolui a partir de uma educação de qualidade. Você é teve verdade. várias oportunidades na tua carreira de trabalhar no campo, Isso. diretamente como engenheiro. O que te Aham. atraiu para a educação, para essa área da educação? O que bateu o coração mais forte? Primeiro foi aquele lance que eu te falei de você ver as coisas e se incomodar, né? Então, não se conformar com as condições que a gente estava vendo ali no dia a dia, né? Eu sempre tive uma clareza, aí, mais ou menos na família, mais uma vez, né? Que toda e qualquer pessoa ela deve ser respeitada, né? Meu pai tem 90 anos, ele chama todo mundo de senhor, 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 senhor. Aí, lá quando eu era moleque ainda, papai, mas quem que você chama todo mundo de senhor? É porque eu gosto de ser respeitado. Então, Respeito, eu né? chamando Uhum. de senhor, estou respeitando a ele. Então, assim, a gente vai crescendo nesse paradigma de mudar e tentar entender o outro. Então, seja lá uma situação simples ou uma situação mais complexa, né? A gente não pode se acomodar. Então, eu acho que muito hoje que a gente passa, porque a sociedade ela se acomodou, a sociedade ela cada vez está se fechando mais, né? E aí, como eu falei contigo no outro dia, não adianta eu estar morando num condomínio fechado e as pessoas do lado de fora não terem as mesmas condições ou dignidade de sobreviver, porque um disso vão quebrar a cerca, né? Então acho que a gente está construindo uma sociedade diferente. Então, desde que eu era pequeno, eu sempre fui muito assim de liderar as coisas, né? E eu acho que ser líder é diferente de ser chefe. Então, acho que eu tenho que Ah, me certeza. Uhum. sensibilizar, eu tenho que me incomodar, e as pessoas vão fazer as coisas para mim, não é porque eu estou impondo, é porque as pessoas estão afim de fazer aquilo. Então, assim, desde que eu fui para o UFRJ, né, no hospital, que eu vejo que as pessoas me seguiam, né? De início eu tive até alguns problemas, porque eu vinha da Constituição Civil, era mais leonino, e aí cheguei lá, eu aprendi que era negociar, eu tinha que negociar com as pessoas a coisa, e aí eu percebi que a negociação era muito mais gostosa do que mandar, né? Então, a gente busca modificar e transformar as pessoas, e aí nessa transformação a gente consegue ter um diferencial muito interessante, né? Todo mundo gosta de gentileza, todo mundo gosta de ser respeitado. Valorizado, né? Uhum. E isso aí faz a diferença no trabalho assim muito grande mesmo, tá? E eu acho que a gente tinha a condição como engenheiro de trabalhar a tecnologia,
de trabalhar a parte da organização e as pessoas, né? Que é o tripé da ergonomia, organização, tecnologia e pessoas. Você pode estar na empresa melhor do mundo, se as pessoas não estão capacitadas, não vai rolar. Se você estiver na empresa que tem as melhores pessoas do mundo, mas não está organizada, também não vai rolar. E se não tiver tecnologia também. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu falo que o ótimo é inimigo do bom, que tem gente que quer buscar fazer as coisas só com as primeiras coisas mais interessantes, mais caras, em manutenção, engenharia de segurança do trabalho. Não é isso. A vida não é isso, né? A gente tem que aprender a lidar com a diversidade e a tentar puxar as boas soluções desse grupo. Então, uma coisa que me chocou muito, eu trabalhava na construção civil, eu entrei lá no alojamento, estava escrito lá, favelinha. Isso lá em 79, por aí, tá? E aí, quando eu vi aquele negócio favelinha, aquilo me chamou a atenção. Quer dizer, você tem que sentir o que você está olhando. Eu estou olhando, mas às vezes tu olha e não vê, né? Então, para ver, tem que sentir. Isso é a palavra do Mário Vidal, né? Nem minha, né? Referência a ele, que ele é que falava isso aí, ergonomia, você tem que ver e sentir o que você está vendo, né? Aí a favelinha quer dizer o quê? Eu estou num lugar que eu estou sendo desrespeitado, estou num lugar que não tem as menores condições possíveis para poder eu ter um conforto, né? Normalmente o banheiro é uma bagunça, e isso aí vai repercutir exatamente no serviço que ele vai entregar, ou seja, ele não tem aquela perda aquela qualidade que ele poderia fazer. Em contrapartida, ao longo dessa minha trajetória, eu consegui entender que se eu conseguisse transformar isso, esse detalhe, a pessoa ia no intangível. E daqui a pouco a pessoa estava no invisível. Invisível é aquilo que você está fazendo uma ação aqui, você não percebe, mas você está transformando aquela pessoa que vai te devolver um resultado profissional interessante, e às vezes você está transformando a pessoa lá na casa dela. E várias outras coisas que aconteceram de exemplos, né? Que alguns eu até te passei hoje de manhã pelo PowerPoint, mas é muito rico esse momento onde você tem essa troca. É impossível até de você não se sentir emocionado quando você trata esse assunto ou você conversa o assunto, porque realmente as pessoas elas fazem a diferença. Então, essa parte de paixão, ela começou pela família e em 94 no hospital eu tinha que treinar a minha equipe para dar um resultado melhor e eu não tinha financeiramente dinheiro para contratar ninguém. E aí, na época, o Lorival Tavares lá me arrumou uma cartilha de qualidade do Senai C-Ticket. E eu achei muito interessante, um negócio muito simples, mas que era assim, o ouro, né? Achei um diamante, né? Daquela história. Depois eu tive uma aula com um professor chamado Gasal, que falava muito da psicologia do trabalho, né? Então foi somando um monte de coisinha, né? E aí eu falei, pô, esse cara aí tem uns negócios interessantes. Aí o Gazão um dia foi lá no hospital me visitar. Aí eu mostrei o programa de trabalho que ele estava fazendo. Ele falou assim, ô Almeida, eu estou percebendo que eu estou nessa apostila. Aí eu falei, ué, tá na apostila como, professor? Ele falou, não, você melhorou muitas coisas que eu te expliquei na aula. Você aplicou na prática aquilo que a gente estava conversando e você deu um resultado fantástico aqui no hospital. Depois, quando eu fui fazer o mestrado lá na COP, antes de entrar no mestrado, tem todo um processo de seleção, uma prova difícil, inglês, francês, português. É uma loucura, é para não entrar mesmo. E tem entrevista com os professores. Aí, de repente, eu acho que não sei se eu perdi a minha entrevista. Daqui a pouco vieram dois professores da COP me procurar no hospital. Chegou lá no hospital, lá, você que é o Almeida, coisa e tal. Todo mundo já me conhecia de Almeida no hospital mesmo, né? Sou assim, aí, você é da COP, você está candidato ao mestrado, te veio conversar contigo. Aí o próprio Mário Vidal, que era muito pontos, falou assim, eu acho que você não tem perfil para o mestrado, não, cara. Você é assim, muito de campo, você é um cara assim, 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 né? Tô vendo que você tem esse pessoal teu aí. Aí depois, né, passou um tempo e me falou assim, não, porque você estava falando o que você fazia com a equipe, e eu olhava aquilo, ele falou para mim, eu não estava entendendo que papo é aquele de você, teu funcionário é como se fosse teu amigo, pô, né? Aí depois é que ele entendeu como é que a gente trabalhava, e aí logo depois ele me chamou para trabalhar com ele, em 98, aí eu saí de lá, e em 97 eu entrei para o mestrado, em 98 eu fui trabalhar no laboratório de ergonomia, depois, em 2002 a 2013, eu fui para o outro laboratório de tecnologia oceânica, que aí eu tive a sorte de trabalhar também com um grande chefe, que é o Antônio Carlos Levi da Conceição, que me deu muito apoio com os funcionários e aonde foi o laboratório da minha vida, né? Aonde eu consegui juntar e agregar outras pessoas para poder contribuir com a formação de transformação da pessoa.
Então, lá, por exemplo, eu entrei lá, eu peguei 8 ajudantes, que foi o pessoal da minha equipe, e a gente foi transformando essas pessoas ao longo do tempo em mecânico de refrigeração, em torneiro mecânico, em soldador, né? Então, cada um foi pegando o treinamento do Senai. Aí, de novo, eu fui pedir coisas no Senai, né? Porque tem preço, né? Tem que pagar. Uhum. E aí eu fui lá chorar com o Pires na mão, consegui lá um belo de um desconto lá com eles lá, fazia a maior propaganda. Quem não chora, né? É, Não você chora, já não tem um ganha. não, né? É, e eu sempre fui pedir. É, então, todos os projetos que eu fiz lá no laboratório, por exemplo, eu fiz nesse lance aí de pedir mesmo, tá entendendo? As pessoas para me ajudarem. E lá no hospital, por exemplo, nesse programa da qualidade, chegamos a um ponto que o seu Guaraci já está falecido hoje e ele inventou um aparelho para fazer a aferição de pressão na perna. Tinha uma enfermaria lá que fazia um exame especial e tinha que botar o aparelho na perna da pessoa e aí você vai lá bombear aquela pera lá, no final do dia as enfermeiras já não aguentavam mais, não dava nem tchau porque não conseguia abrir a mão, né? Fazia assim, né? Não eram pão duras, é porque estava doendo mesmo. E aí ele pegou na sucata, pegou uma sucata de um pedal de máquina de costura, pegou um aparelho para poder insuflar tudo na sucata. Insuflar o ar na coluna, e uma coluna lá que estava largada também, lá para ser jogada fora. E ele inventou um aparelho para poder conseguir conferir a pressão na perna, aonde já não usava-se mais a mão, era só o pé. Ligava na necessidade, pisava no pedal da Olha, máquina de costura, a coluna inflava com ar e a enfermeira fazia a ferição e estava satisfeita, né? É, o pessoal da eletrônica também criou uma chamada de enfermagem, que era caríssimo, nenhuma funcionava. Tu já imaginou um hospital que tem 4 andares de enfermaria, cada enfermaria tem 7 leitos, e aí a pessoa chegava no corredor, ô enfermeira, não rola, né? E na época, lá em 94, a eletrônica criou uma chamada de enfermagem, 08, chamava de Tabajara, né? 0800, porque era baratinho, baratinho, entendeu? Então, esse tudo foi sendo feito dentro do hospital em cima dessa motivação das pessoas, né? E no laboratório, por exemplo, quando a gente chegou lá em 2002 para trabalhar no final da obra, e aí aconteceu algumas coisas assim bem estranhas. As pessoas faziam o seu trabalho, não tinha nenhum EPI, era sandália de dedo, pé na água, a própria roupa, né? E levantando peso pesado, né? E aí essas pessoas, né, que formaram depois a equipe nossa. Cada um desses 8 que eu falei, eles viraram os líderes de equipe. Em 2008, olha. a gente fez uma grande obra no laboratório, onde a gente tirou os 23 milhões de litros d'água e fizemos a recuperação estrutural do laboratório inteiro. O tanque, né? Que são 15 metros abaixo da terra e mais um poço central com 5 metros. Então o tanque tinha 20 metros de profundidade e 23 mil litros d'água. E aí foi construída uma galeria de correntezas, né? A gente tentou com empresa privada, não deu certo, já naquela época, que foi em 2000 e pouco, já tivemos problemas com a licitação, com a entrega do serviço, e aí a gente estava com o cobertor curto, né? E aí a gente resolveu cancelar o contrato com os terceiros e nós assumimos a obra, né? E foi uma obra muito pesada de impermeabilização, usando fibra de carbono. Aí eu digo, aonde que funciona essa parte de transformar pessoas? O Charles, quando veio trabalhar comigo, ele era técnico de edificação, em 2007. Queria fazer educação física, porque ele achava que a educação física era uma coisa boa, por causa das meninas, né? Ele até é fã direto do Schwarzenegger, né? E eu falei, rapaz, olha só, menina não gosta disso aí não, cara. Menina gosta de ter segurança. Menina gosta de engenheiro. Ela não gosta, ela brinca até com o professor de educação física, mas ela, no fundo, ela quer a segurança dela, né? Então você está perdendo seu tempo, cara. Vai fazer engenharia. Aí insistir, insistir, insistir. E ele conseguiu, foi lá fazer engenharia, passou para o Cefet e já acabou a engenharia. Agora está no mestrado, está fazendo mestrado Olha. também na UF, mestrado profissional, e segue o caminho. Como fosse um filho também, porque a relação é muito interessante. E a gente foi transformando cada pessoa no laboratório, e aí nessa época da obra, o Charles, ainda não estava nem na engenharia, resolveu estudar o que era fibra de carbono, que é o que a gente hoje está falando do ensino à distância, aquele negócio todo, né? Então, desde muito tempo atrás, por exemplo, já existiu o telecurso, né? Então, não é novidade o que está acontecendo hoje. A novidade hoje é que realmente a coisa mudou, né? Da pandemia. Mas aí ele foi lá, estudou essa parte toda,
e descobriu que a Sica vendia fibra de carbono. Aí, novamente, lá fui eu com o Pires na mão, porque o projeto me cobraram uma fortuna para fazer. Eu bati lá no cara do Senai, e aí sempre aparecia uma alma generosa que comprava a ideia da gente, que entrava no processo com a gente e a gente ia fazendo as coisas, tá entendendo? É muito assim desse jeito. Era uma providência divina, né? Parecia aquele anjo que a gente conversava e a pessoa comprava. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, ele aprendeu a mexer com a fibra de carbono. O técnico da Sica treinou a minha equipe inteira de pedreiro e tudo mais, e armador para usar a fibra de carbono, que é um negócio teoricamente super simples, mas que ninguém diz porque cobra super caro para fazer, né? Então, assim, uma técnica que não é complicada, que é fácil de fazer, não tem nada demais, mas aonde vai botar a fibra que é o X da questão. A gente tinha um bom calculista, e aí o Charles, já nessa época, já fazia. Então a gente inventava coisas no sentido de não ficar refém do problema. Então eu sempre falava, cara, não me traz problema, vamos buscar solução. E como é que começou isso aí? Nesse período de 2002 para frente, eu comecei a treinar a parte de engenharia de segurança do trabalho com eles, para eles começarem a fazer análise de risco, para fazer uma série de coisas no laboratório. Eu percebi que quando eu dava aula normal, como eu estivesse dando na universidade, não acontecia nada de bom no sentido dele perceber, né? Mas eu falei, mas por que acontece isso? Porque eles operacionalizam tudo. O negócio deles é botar a mão, e botando a mão eles vão lá e fazem a coisa. E eu estou dando uma aula para eles que eu estou dizendo. Eu não é para ser professor, é para ser parceiro, é para ser facilitador. Aí eu mudei, entrava na sala, todo mundo na sala de seminário, e eu falava, ó, hoje nosso projeto vamos fazer o planejamento estratégico para fazer a galeria de correnteza. É uma obra estrutural assim, 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 assim. E eu quero que vocês pensem como é que seria esse cronograma, como é que seriam as etapas, entendeu? Então, fica aí que eu vou saindo daqui, vou resolver o negócio ali e já volto. E eu saía da sala, deixava todo mundo na sala lá. E aí, quando eu voltava, eu olhava para o quadro, tinha um quadro de parede a parede, um quadro branco, e eu ficava maravilhado, porque eu falava, eu não seria capaz de fazer esse tipo de trabalho. Então, eles começaram a pesquisar e aplicar no trabalho, né, as coisas. Então, a gente criou lá uma coisa chamada multiterminal, e eram os computadores com monitor e tudo na intranet, né? Então, a pessoa quisesse pesquisar alguma coisa, ela entrava lá e pesquisava. E aí a facilidade é que todas as oficinas tinham multiterminal pelo um baixo custo, né? Também foi desenvolvido pelo pessoal da TI, que era o Fábio, né? Tinha vários meninos que trabalhavam na TI que ajudaram nisso aí, né? O Bruno da TI que desenvolveu esse aparato. Até a caneta de você trabalhar com aqueles quadros que hoje esqueci o nome agora, é o quadro que você tem, que você igual tem na televisão, que você aperta o botãozinho interativo, quadro de, Uhum. né? Eu sei, acho que Até eu não sei aí, o nome da caneta, mas eu sei qual que é. então, mas até isso eles inventaram. Eu vi agora, porque eu tive que preparar uma palestra na segunda-feira, e eu encontrei os vídeos. O cara pegou uma caneta piloto, aquela caneta piloto de escrever na quadro, né? Normal? Uhum. Aí ali ele fez lá uma ponta de plástico, fez um botãozinho, e aí pegou um controle remoto de um Atari, e aquilo ali ficava mirando, e aí ele fazia, o computador funcionava, projetava Olha. as coisas, mudava de tela, também 0800, tá entendendo? Então, assim, porque a gente não impedia a pessoa de pensar. Cada um pensa o que quiser, traz a É solução, verdade. bola, e aí, por exemplo, quando a gente foi fazer a parte de tubulação lá, é um exemplo bem interessante. Aí que é o Carlos Alberto, acho que viu um filme lá das pirâmides, junto com o Jal também, que é outro bolador demais lá, João Alderson, é um gênio esse moleque. E aí começava a pensar como é que a gente vai subir esse tubo aqui de 60 polegadas para ficar a tantos metros de altura. Pô, mas lá no Egito o cara usava lá um tripé assim, 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 e aí chegava lá, ô Almeida, olha só, pensei isso assim, assim, assado, vamos fazer? Vamos fazer, pô, vamos botar para funcionar. E assim a gente montou 2 andares de tubulação. Nossa tubulação tinha 380 metros lineares. Nós conseguimos montar 2 andares de tubulação com a ideia dos funcionários, tá? Tinha também lá uma época que a gente tinha uma plataforma de instrumentação, que ela tinha 35 metros de comprimento.
Aí pegaram o pessoal técnico de mecânica, cortou a plataforma todinha e aí empenou o ferro todo, aço carbono, né? Ficou todo empenado. E pegaram essa plataforma, botaram lá de fora e falaram pra gente, infraestrutura, ó, tá aqui a plataforma, dá teu jeito. Pô, todo mundo olhou um pra cara do outro assim e falou, pô, não tô acreditando que fizesse com a gente. Pra você ter uma ideia, a gente demorou acho que uns 6 meses para conseguir desempenar a plataforma e botar ela para funcionar. E aí desempenaram, fizeram direitinho, reforçaram, aumentaram o tamanho da plataforma e agora tem que botar do lado de dentro. Como é que a gente vai botar de novo esse monstro pro lado de dentro que não podia ter? Tinha que entrar do jeito que estava, né? Mas não passava, não subia 35 metros. Aí um servente da obra falou assim, doutor, o negócio é o seguinte, por que a gente não bota essa plataforma ali do lado do laboratório, no lateral? Aí o senhor tira a telha da lateral toda, a gente quebra a parede, aí fica no nível do chão, e aí eu acho que a altura que existe entre o chão, a laje e o telhado, dá para ela passar. Aí, isso era todo dia a gente fazia um DDS, né? Onde todo mundo conversava, a gente no final fazia uma oração. E aí eu falava, pô, sabe que você tem razão, vamos ver se vai dar. Aí subiu todo mundo, mede daqui, mede dali, ó, derruba a parede. Aí o pessoal lá, pô, mas não vai dar certo, na hora que for suspender, é muito grande, ela vai quebrar, ela vai não sei o quê. Não, aí o chefe é importante, né? Aí eu fui lá no meu chefe, lá o Levi, ó, acontece assim, 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 acho que a gente consegue fazer. Aí ele vai lá e faz. Aí Carvalhão foi lá, pegou a plataforma dos dois lados e fez igual um desenho animadinho, botou, né, do lado de dentro com a tartaruga, a plataforma entrou na tartaruga e foi embora. Entrou sem assim, estragar nada, a não ser o pedaço da parede. Aí, Uhum. estava na obra, você faz lá 2 metros, 3 metros de alvenaria, que Rápido. não é o menor custo, tem tudo lá, né? Mas a plataforma entrou inteira, foi montada num tempo recorde e botou para funcionar. Pena que não vai dar para passar pessoal o filme do laboratório funcionando depois dessa obra, né? Mas foi muito legal. Você tem alguma outra Já fica o pergunta? Que eu convite estou aqui, falando é né? dessa. Já fi- Não, pode falar. Na verdade, você está falando, e a minha cabeça está Ah, aqui lá em 98, 99. Sabe que eu sim. fiz iniciação científica lá no Instituto de Macromoléculas, lá da Do professora lado. Luísa Mano. É, do Isso. lado lá da COP. Aí, Aham. e lá era muito isso, né? A gente, como não tinha recurso, laboratório, a gente Tem que juntava desde inventar. pote de margarina e maionese para poder guardar as amostras e ia para o Aham. mercado pedir, né? E pedia. Eu lembro de uma pastilha que a gente fez, e a gente ficava tentando comprar uns suportezinhos que encaixava na prensa direita. Era uma delícia. O que eu Sim. aprendi a me virar Você. nos 30, né? É, Assim, virar nos 30. isso. É, Fazer, e às vezes para fazer um pouquinho de amostra, a gente estudava um polímero a galactomanana, para fazer um pouquinho de galactomanana, nossa, a gente já aham. dava, olha, e tentava, extraía, enfim. Mas eu acho que isso são coisas que a gente aprende. Agora, você tocou no assunto, Carlos, que eu acho super importante. Às Hum. vezes a sociedade, de uma forma geral, ela dá uma menosprezada na mão de obra Claro, mais de base. Ah, com não tem certeza. estudo, não tem. E vai menosprezando. Quando na E vai verdade ficar tinha que dar a servente a vida mão. inteira, né? Você não A vai dar vida chance pra inteira, pessoa. né? Se você não puxa, porque assim, é muito fácil quando você nasce numa família e a Claro. família te orienta, né? Eu vejo meus Isso. meninos aqui. Se não quiser estudar, vai estudar, ponto. Porque eu estou orientando, porque a gente incentiva, porque a Claro. gente investe na educação e tem toda uma Isso. cultura que é diferente. Agora, você pega uma pessoa que nunca teve oportunidade, É por difícil. mais que ela queira, ela nem sabe que É. pode. Ninguém ensinou ela que existe essa possibilidade, que nem é Aham. tão difícil assim, né? É É difícil, verdade. não estou É menosprezando, é verdade. difícil. É Mas se você sim. pega e dá a mão, às vezes, com uma palavra, um conselho, então eu acho esse teu papel Claro. incrível mesmo. Eu acho assim, É se a muito, gente é passar a vida muito inteira e consegue barato você resgatar ajudar, um, sabe? muito. É Custa muito nada. barato ajudar. Não, não. É Custa mais boa nada. vontade que Ajudar com uma qualquer coisa, palavra, com entendeu? incentivo, eu Eu acho também. concordo com você, essa parte social que a gente vivencia, né? Mas eu entendo que se o povo pensasse diferente, a educação ela pode reverter sim esse quadro e vai dar oportunidade para as pessoas, porque eu acho que a gente tem que focar nos valores, principalmente, acho que a sociedade está perdendo os valores dela. Não que Muito. a modernidade não seja legal, claro que é. Estou na modernidade até não tem nem mais Mas cabelo, né? equilibra, né? Mas a gente tem Equilibra. que ter um valor ético, né? Hoje a gente está vendo que a parte ética está muito ruim, né? Acabei de participar aí de um certame aí, que me deu um trabalho danado e a carta já estava marcada. E antes de eu mandar a minha proposta, já foi dito que já estava fechado.
E eu perdi um tempo incrível, gastei um dinheirão, um monte de gente envolvida. Então, Não é justo. eu acho que o brasileiro, os engenheiros e algumas pessoas, né, os políticos também, né, eles têm uma forte influência nisso aí. Mas eu também acho que a culpa é nossa. O brasileiro, ele não tem que se omitir e ele tem que olhar essa necessidade, sim, e se colocar no mercado, né? Ele tem que buscar mudar o cenário, porque se a gente não reclamar, se a gente não buscar o cenário, cada vez piora mais, né? Não que tem que sair fazendo briga nem nada, não, mas o que eu vejo também é que essa questão do operário, né, ela é socialmente determinada, e aí a sociedade ela é um pouco hipócrita, porque ela quer que o cara continue daquele jeito, né? E a gente está indo para uma época pós-moderna, né? Um negócio muito interessante. Você vai em determinados países lá fora, e eu tive a graça e a sorte de ir, você vê que tudo está na automação. Então, as pessoas elas já estão ocupando outras funções e outros cargos diferentes É. daquele, né? E você vai na construção civil em outros países, você vê que as pessoas trabalham e trabalham com muita propriedade, com muita dignidade, são donos do seu nariz, né? Não tem o sentido do protecionismo, porque muita coisa que a Não. gente vê que o Estado está protegendo a pessoa não é verdadeiro, né? Tem todo um cenário mentiroso por trás dessa proteção, e aí a pessoa aprende a ficar refém do Estado, né? E aí é bolsa disso, é bolsa daquilo. Exatamente. Não que não tenha que ter um apoio, um apoio do Estado para mudar o cenário. Mas para Não, mim esse ok, é a aporte, mão, né? É isso, esse aquela mão que aporte é puxa, ok. melhorar o ensino fundamental, porque não adianta eu dar cota, não adianta se o cara não tiver uma boa base, ele não sai da Não. faculdade. Ou então vai numa faculdade e não tem um bom rendimento porque não sabe ler, não sabe escrever, não tem o hábito da leitura, né? E isso a gente tentou mudar lá. Então lá, por exemplo, a gente conseguiu uma alma também generosa, muito, que é a professora Talma, ela era da Faculdade de Letras, e ela foi incorporada no nosso grupo por aptidões espirituais, né? Aí lá foi ela lá. E aí ela dava aula de português, dava aula de inglês, dava aula de religião, dava aula de tudo pro pessoal. E o pessoal ama essa mulher até hoje, como eu também, porque ela fez a diferença na vida deles. E aí ela ensinava inglês, né, para as pessoas, ela ensinava português para as pessoas, ela conversava, ensinava a ler uma poesia, ela treinava o funcionário a ler poesia. Então o Eduardo, que é aquele número um, que é o primeiro que a gente transformou em mecânico de refrigeração, e depois ele foi fazer torneiro mecânico, fresador, né? É Olha. um excelente profissional. Ele aprendia a recitar uma poesia com ela. E ela falou, não, tá muito rápido, mais devagar, você tem que, né? Então esse tipo de coisa que a gente hoje em dia a gente fala que como a gente que a sociedade pode contribuir, né? As pessoas às vezes elas não fazem a parte delas e aí você Não perde faz. uma E às vezes pessoa, é tão né? simples, né? Às vezes É muito fácil. é tão simples e a O gente se não faz. aproximar, né? O se aproximar vai gerar uma É. facilitação Eu e acho, você vai tirar a é, pessoa daquela situação que ela se encontra. Oi, pode eu, falar. eu acho, assim, é um pensamento muito particular, mas eu acho que a gente tem que enxergar ser humano enquanto ser humano. Eu sempre falo isso. O problema é que a gente É, não pode enxergar o ser humano por um rótulo. É o isso. rótulo da profissão, é o É, rótulo do gênero, é o é uma rótulo da pessoa. cor, é o rótulo da. É uma É, pessoa. é Se você lógico. enxerga, se a gente enxerga ser humano como ser humano, você começa a abrir É, várias oportunidades, porque ele para de ter aquele rótulo, mas é um exercício, né? E é. nesse período que nós estamos agora de pandemia, se a gente já tivesse feito essa lição antes, com Ah, certeza teria sido sim, muito mais leve. claro, As pessoas claro, estariam mais preparadas, quer dizer, várias com pessoas certeza. desesperadas, pessoas não estavam É, preparadas. E é isso até você mesmo. criar esse movimento e puxar todo mundo fica mais difícil, né? É, E aí, porque assim, acaba criando um cenário muito mais crítico. é até violento às vezes, né? Porque as pessoas ficam Sim, com certeza. enclausuradas e aí começa a dar uma neura, né? Eu sou muito favorável a esse compartilhamento com as pessoas. Eu tento passar isso aí nos meus cursos, em todos os cursos meus. Tanto no Engeman como agora no Gestori, né? Os dois que eu dou aula, que estou atuando, eu acho que as pessoas não estão mais acostumadas a compartilhar e estão acostumadas a disputar. Então, Disputar. uma disputa que eu vou derrubar o fulano, mas não é uma disputa de compartilhar, é uma competição Não. saudável, né? Porque você competir,
se tiver regras, né? Se tiver maturidade, é uma coisa legal, pô. O cara ganhou porque ele se esforçou mais, porque ele buscou Ah, mais. Mas eu estimula não. até o crescimento. A gente está numa falácia de levar vantagem em tudo, né? Que é muito difícil, né? É. E a gente está acabando que aí cada um se vira e o se vira pode dar problemas, né? E isso não é agradável, Eu, né? eu sempre falo que, assim, para você ser bom, o teu partner, o outro não precisa ser ruim. Para eu Claro, ser boa, você não claro, precisa ser ruim. Né? Assim, por que verdade, que para eu ser verdade. boa você tem que ser É ruim? Ou por que lógico, que para você é ser bom eu lógico. tenho que ser ruim? É, É, ok ser melhor, né? Ok, eu quero é ser isso melhor que mesmo. você, então eu me espelho no que você faz de bom e Claro, e faço vou seguir melhor, porque eu aquele quero, rumo. você me inspira. E É, agora, para eu ser boa, ao invés de eu melhorar o meu, eu diminuo o teu. Eu acho que isso. isso é muito ruim para a Também sociedade, porque acho, também acho. nós estamos todos aqui, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Se a Uhum. gente, dentro da nossa nação, a gente ficar brigando com essas disputas, aí é que o Brasil não vai crescer nunca, né? Então, assim, Futebol, né? vamos cada um dar a mão. Por que que pra eu ser É, boa você tem que ser. Todo mundo é bom, todo mundo é brasileiro, tá na mesma caixinha, então vamos, enquanto nação, claro. crescer. E cada um vai A melhorando a sua área. Mas, gente, a infelizmente, as gente pessoas não conseguiu pensam fazer um, assim. a gente conseguiu fazer um negócio lá que eu passei para os funcionários, passei mesmo, tá? Com a metodologia de análise Uhum. ergonômica do trabalho. E aí aconteceu um negócio incrível que a gente, se você tem sensibilidade, você vê o quanto profundo aquilo entrou em cada um deles, né? E aí, por exemplo, o Carlos Alberto começou a observar os colegas trabalhando e começou a desenvolver equipamentos para facilitar o trabalho deles, que ele fez o curso serralheiro, né? Então ele fez mesa, fez carrinho para levar transporte para o segundo andar, de peso, de lastro, 70 quilos, levava na mão, aí ele fez um carrinho todo especial, com roda especial para levar, fez lá um carrinho para o pessoal do jardim usar, um barril, em vez de carregar o barril rolando, fez um carrinho para encaixar o barril e ele Uhum. levar. Fez Boa. muita coisa. Chegaram no ponto que chegou num lugar que tinha parafuso, e eles, tudo com sucata, tá? Nada é novo que estava na minha equipe, era A tudo pessoa vai usado. aproveitando, né? Aí eram os pedaços de acrílico que sobravam dos ensaios, fizeram um gaveteiro, duas colunas de gaveta, né? Só que a tampa, a frente, a gaveta, era acrílico. Ou seja, para você descobrir onde está o parafuso, normalmente você abre todas as gavetas e está na última, né? Desse jeito, a gente olhava para a gaveta e sabia onde estava o parafuso. Aí você Olha. abria aquela gaveta certa, né? E aí você está otimizando o trabalho. Ou seja, você ganha tempo na execução. Então, isso aí é essa oportunidade que foi dado de uma coisa muito simples que eu busquei na minha formação e que eu pude contribuir com as pessoas, né? Então, é uma coisa legal. E, no caso, todos eles tiveram esse mesmo aporte em casa. Essas coisas foram lá na E cadeia. vão, Mas teve e vão multiplicando, né? isso, o Carlos Alberto teve uma época lá que ele estava fazendo esses carrinhos aí, e aí ele chegou e fez uma maquete para a filha dele de isopor e era uma lavanderia. Ou seja, o dever da filha dele, que era pequenininha, tá? Não era grande, não, era bem pequena na época. Hoje já deve estar casado e tudo, né? Que as crianças crescem, né? E aí ele, ele fez a maquete, e aí a maquete é em escala real. Se você vê, você diz que foi um arquiteto que fez o negócio, tá? E aí o que ele preocupou? Ao invés, primeiro ele fez a casa com telhado normal. Aí ele viu que se ele botasse o telhado fechado, para ver o que tinha dentro da lavanderia, o cara tinha que levantar o isopor da tampa. Aí ele foi lá, recortou a tampa do telhado e botou um plástico de garrafa PET. Colou a garrafa PET. Né? Então você, Uhum. olhando de cima a maquete de 2 andares, você via toda a casa, porque ele teve a preocupação de criar um Olha, negócio. que massa. E fez bonecos, ele fez a reprodução de um projeto de arquitetura sem nunca ter entrado na faculdade de arquitetura. E aí é Olha que que eu falo, talento. as pessoas são inteligentes, todos eles eram assim, todos, sem exceção. O Eduardo era o pensador, né? Era o cara que era mais lento, mas ele era o cara que tinha mais detalhe, riqueza, fineza de trabalho. Por isso ele foi ser o cara do torno da fresa. Então eu tinha o hábito de eu olhar o funcionário e tentar traçar o perfil da melhor profissão para aquele funcionário. Ou seja, não vai ser pedreiro, não é assim. Vai rodar nas oficinas, vai ver a sua aptidão, eu vou te observar
E aonde você entrar, legal, que eu senti que você vai formar lá. E assim a gente fez, inclusive na época da obra, foi fantástico esse negócio, tá? E resolveu muito. Então existe um quebra-cabeça entre o homem, a tecnologia, a empresa e o trabalho. Tem um quebra-cabeça. E às vezes o gerente não sabe resolver o quebra-cabeça e provoca briga, conflito. Então eu tenho que olhar e buscar uma régua que todo mundo se encaixe. Botar uma meta que seja atingível, né? Porque eu vejo muitas vezes que o cara cria metas que são inatingíveis. Ou Ah, seja, você bota verdade. uma régua muito alta, o cara desiste de continuar, porque fala, isso eu não vou fazer. Mas se você Verdade. todo dia você der uma meta, aquela meta você aumentar a régua todo dia, é melhoria contínua, conceito Toyota de produção. Então a gente tem que plantar essa semente das pessoas, a gente tem que investir, tem que pedir para as pessoas, porque o não você já tem o não, né? Então, mas se eu chegar lá pro Cristiano, será que você me ajuda lá no Engeman, lá dar uma palestra no Engeman? Você vai lá no Engeman e já é professora do Engeman, né? E por quê? Porque eu fui lá na Nossa, o Firjan melhor assistir. convite da vida. Então, você assistiu uma palestra sua na Fijan maravilhosa, você muito zen, falando uma coisa que eu queria escutar, que eu não via as pessoas falar, né? E aí lá a gente fazia isso aí, por exemplo, uma época eu tinha as amigas de ergonomia, né? Ergonomia também me ensinou muito, porque não é uma profissão de uma pessoa. O ergonomista, ele é engenheiro ergonomista, fisioterapeuta ergonomista, ele é médico ergonomista. Então, a É gente tem multi, que né? entender é multidisciplinar. Então, a gente tinha muita amizade. E aí, duas amigas minhas, que era a Cléris, já falecida, e a Márcia, me ajudaram muito. A Márcia, por exemplo, foi fazer uma aula de biomecânica ocupacional no laboratório para a galera, para poder o cara saber fazer direitinho lá, o alongamento, a ginástica laboral, como é que é a postura dele no trabalho, né? E a Cléris me acompanhou muitos anos, inclusive na UERJ, a gente fez. Sempre gostei muito de aluno, tá? Sou apaixonado. E ela me ajudou porque a gente levava, inclusive, aluno para congresso de graduação. Olha a loucura. Em 2001, nós levamos 20 e tantos alunos para Gramado, para um congresso de ergonomia em Gramado. É punk, tá? Vou te falar que a gurizada não é mole, né? Deu dor de cabeça, mas o Faço pessoal da ideia. UERJ. Você sabe que foi em 2001, até hoje tem aluno da UERJ que fala comigo, tá entendendo? Tem aluno da Gama Filho que me procura, né? E foi em 2001 esse negócio. Então, assim, eu sempre me dediquei muito a passar o conhecimento. E aí a Cléris, por exemplo, ele estava fazendo um trabalho no UP, e aí o UP entrou em greve, né? E aí lá fomos nós para a greve do UP para poder ver, para ensinar o aluno o que é uma greve, como é que funciona, o que está certo, o que está Olha que errado, né? loucura. Então tudo é aprendizado. Depois, nesse papo todo aí, a gente conseguiu passar esse modelo para outros lugares da UFRJ, outras universidades, né? Como eu te falei, a Firjan deu belas oportunidades para a gente lá em 2008, 2009. Fiz muita palestra para a Firjan de gestão, né? Falando do projeto do laboratório, né? Tem um negócio que a gente fez lá que foi muito interessante também, que era uma corrente, né? A gente chegou lá no parque onde tem hoje o laboratório, não tinha nada, era só entulho, porque tinha que aumentar a cota do terreno, e aí o pessoal que era o gestor do parque, Maurício Guedes e um outro colega, começaram a pedir para vir caminhão de entulho. Aí, pô, era entulho, 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 espalhando aquele entulho, o trator o dia inteiro lá, a D20 espalhando entulho, e aí a gente encontrou lá pelas tantas lá uma corrente, ou vários pedaços de corrente, né? Aí o nosso chefe, que é o Levi, falou assim, Almeida, vamos fazer uma escultura? Aí eu olhei assim, falei, fazer escultura com esse negócio tudo sujo, cheio de terra, né? Falei, pô, o Levi tá maluco, né, cara? Aí ele falou, não, vamos pegar. Aí eu falei, mas Levi, tá tudo partido, a corrente está partida. Ele falou, não, não tem problema. A gente enterra o pedaço partido de um lado e a outra pega do outro lado, como se a corrente estivesse no chão, subindo. É o sal da terra, né? Eu falei, pô, esse cara tá maluco, né? Mas tudo bem, vamos lá fazer a escultura. Aí limpamos a corrente toda, né? Uma bagunça danada. Aí botamos lá, arrumamos as pedras gigantescas para a corrente sair e subir. Aí a gente fez uma foto, né? Aí começa a criatividade. Pô, gente, peraí. Vamos tirar uma foto da corrente no chão. Vamos tirar a foto da corrente sendo montada. Então, era uma escultura. São pessoas olhando a escultura e depois os oito. Até eu fico muito emocionado.
Desculpa Você aí. sabe o que eu acho? Não, eu acho lindo isso. Lindo, 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 lindo. Inclusive, assim, eu E aí, vejo lá na GHS, a gente tem uns criativos, assim. Quando você sei, abre espaço, acho que assim, é nada. Carlos, eu acho é, lindo o que você está falando, porque isso não é, faz a menor diferença, assim, em tempo, em custo, em nada. É só você abrir espaço para que as pessoas possam viver. A isso, gente não é cria, robô, cria. né? E A aí gente ele não é robô. botou lá Agora, eu vou te falar, ah, o que faz diferença é você. É teu propósito. Inclusive, várias pessoas comentaram isso é propósito. Quando a gente traz sei, isso dentro de si, a gente faz acontecer. Então, assim, que é. bom que as pessoas A que gente passaram tem um por você, colega, teve a gente, você. a gente tem um colega chamado Rogério Arcuri Filho, que ele fala que isso é uma missão, É né? missão. E É realmente lindo, é é lindo. missão, né? É uma missão que a gente tem. Aí eu ia só tentar, vou tentar completar a frase. Então a gente tirou uma foto com todo mundo com a mão dada na corrente, e aí o Levi escreveu numa placa, mandou fazer uma placa de bronze e botou lá na placa dizendo que a fortaleza da corrente está em cada um dos seus elos. E realmente é muito forte, porque a gente conseguiu pegar um negócio, acabar uma obra, depois tirar toda a estrutura, fazer outra obra gigantesca e devolver funcionando em um determinado tempo, né? Quer dizer, e fora que as pessoas se davam bem, né? Então, era trabalhos, a gente trabalhava de domingo a domingo, carnaval, ano novo, Natal, e aí as pessoas, para um dia de domingo, ia virar um concreto, parecia que estava numa festa, mas ninguém estava dando nada para ninguém ali demais, não tinha nenhum prêmio, não, era o prazer de estar junto ali e a certeza por que está construindo aquilo. É igual aquela verbalização da catedral, né? O que você está fazendo? Ah, estou botando uma parede de tijolo, né? Estou fazendo uma parede. O outro não, estou construindo uma catedral. Então eles sabiam o O que motivo estava deles estarem fazendo. ali, eles sabiam que eles faziam parte daquilo mesmo, né? Então acho que isso aí faz toda a diferença. Quer dizer, o chefe ele não quer saber disso, ele manda fazer, se vira E lá, ponto, né? né? E aí você na liderança não, você explica o porquê daquilo. E na hora que você explica o porquê daquilo, as pessoas elas ficam Compra a mais ideia. compra e Carlos, cai e não deixa tem eu ler para valor. você. Oi, O tá, Will pediu para eu ler aqui para você. Eu falei, não, calma, eu vou tá. voltar aqui na mensagem, achei. Ele mandou aqui, ó. Mestre Almeida, sempre generoso, um professor que virou um grande amigo. E tem o Vandeilson, também colocou Almeida Sei, diferenciado para o aluno, Almeida mestrão, Almeida é uma referência para nós alunos. Tem, assim, muitas mensagens, muito sei. mensagens. E várias Um beijo mensagens te para todo elogiando, mundo, né? assim, Um beijo para super todo incrível. Gente, mundo. desculpa se eu não tô lendo, é porque eu acabei esquecendo as frases. Eu tava prestando tanta atenção, tava tão. Minha cabeça tá aqui, ó, tudo absorvendo esse conhecimento. O O, Thiago pôs aqui, ó, como diria o grande ah, Almeida, o ótimo é inimigo do bom. Agora, é deixa isso eu lhe mesmo. falar. Oi, Faltam 6 minutos para terminar, por incrível que pareça. O certo. tempo passou Passa muito rápido. rápido. Muito. Agora, Diga, o sim, que eu que acho você que quer saber fantástico que você mais? passou. Acho que o melhor, assim, o que mais incrível de aprendizado com você é o quanto o líder é engajado, né? O quanto o líder com É, propósito ele consegue ajudar pessoas. Porque assim, olha, as correntes vão ficar, as obras vão ficar, as isso. construções, tudo fica. Tudo que é É isso material mesmo. fica. A única É coisa que a gente verdade. leva com a gente é essa gratidão, esse É isso mesmo. aprendizado. É só isso que a gente carrega É, no coração. Isso ninguém tira da gente, né? é Então, cara, verdade. você É é verdade. incrível. Eu sou super sua fã mesmo. Você acha linda essa história. Agora, Obrigado, Almeida, pra obrigado. gente poder terminar, Ah, porque tá faltando 5 minutinhos mesmo, eu queria um sim. conselho final para quem tá ouvindo a Conselho gente. final. Bom, perdemos um pedação, né? Falei demais, né? Não, mas Eu, está tudo o aqui no conselho, contexto, assim, foi tá, o perfeito. conselho é o seguinte, eu acho que você tinha feito também uma colocação para mim sobre a parte dos jogos, de música no A gente aprendizado. vai ter Eu que acho voltar em que, outra. Pessoal, a eu gente vai acho voltar, a gente que vai fazer outra que ficou faltando um monte de coisa. tudo que você puder, né, que faz parte do conselho, tudo que você puder fazer para o bem, eu acho que a gente tem que fazer, tá? E lá a gente usou tudo esse tipo de coisa, música, jogo, dança de salão. Fizemos uma exposição lá maravilhosa, que foi a Ana Beatriz que fez umas pinturas em aquarela. E aí ela chegou e mostrou. Eu falei, pô, que coisa linda isso aí. Ah, mas eu não tenho dinheiro, a secretária do laboratório. Eu não tenho dinheiro para fazer o quadro. Eu falei, não, me dá que eu vou fazer para você. Aí eu mandei fazer lá, botar moldura bem bonita mesmo. Ela escolheu, a gente pagou. E aí eu falei para ela, agora tá na hora da gente fazer uma exposição, né, com seus quadros. Ela ficou louca, né?
E aí a gente fez a exposição dos quadros. Aí os funcionários fizeram esculturas de aço, né? Cada um fez a sua, ficou lindíssimo. Era para ficar uma semana, ficou 3 meses. Então, os conselhos que eu dou é que a gente precisa conhecer a si mesmo. A base de todo conhecimento é conhecer a si mesmo, tá? Eu acho que a gente eternamente vai viver um momento e esse momento tem que ser construído durante toda a nossa caminhada. Não tem nada pronto, acho que é um processo de melhoria contínua, né? Eu, por exemplo, comecei a pesquisar pelos meus levantamentos, eu tinha 1 ano de idade, em 1961, eu estava lendo a minha primeira cartilha, todo feliz, encontrei essa foto aí no outro dia, fiquei assim, bem orgulhoso de ver que eu já era um pesquisador com 1 ano de idade, né? E eu acho também que a família é o princípio de tudo, tá? Digam o que quiserem O dizer. pilar, família O é pilar é pilar, a é base. família. No Engemã, a gente tem esse conceito de família, que também foi criado pelo Rogério Arcuri Filho também. E a gente fala que a família é Engemã, e é uma família muito forte mesmo, e a pancada come mesmo, um briga com o outro, mas no fundo, se alguém tiver um problema, todo mundo está junto, né? Então são Não professores dá que a se mão, isso é conhecem há importante. muitos anos, né? E eu acho que isso aí é fundamental, tá, gente? E a gente tem que Eu aproveitar participei da cada reunião e minuto. deu para ver, assim, a interação entre vocês é incrível mesmo. Foi muito bacana de ver aquilo. Muita O dia que sinergia. você vai chegar lá, Eu você fiquei vai assustada, ficar. tava chegando, falei, oi, eu tô É, chegando aqui agora, oi. o pessoal é Mas é muito forte, né? incrível, assim, o pessoal é forte, é um pessoal com propósito, né? Dá pra ver que o É, pessoal tem propósito. O Yuri colocou aqui, ó, conselho final do Almeida, nunca se conforme, sempre faça a diferença. isso mesmo. Você faz a diferença, né? Certeza que você faz a É diferença. o que eu falo sempre para eles, né? Agora eu estou com 26 alunos que eu estou orientando, que é essa mudança de paradigma aí, né? Estou com 26 alunos, aí eu falei, como é que eu oriento esses 26 alunos, né? E aí a gente criou videoconferência toda quarta-feira, vai de 8 às 10 da noite, a gente conversando pelo Zoom, né? E eu sempre falo para o aluno assim, não faça o TCC pelo TCC. Se você for escrever um TCC, que é um trabalho de final de curso, porque tem que escrever, é muito pouco, não vale a pena, não faz. Agora, na hora que você for fazer o TCC, bota na cabeça que aquilo é seu. Tem orgulho de assinar. Você vai usar aquilo lá na frente e a sua dedicação ali naquele momento vai abrir portas, né? Então, vários É. alunos da Engeman que seguiram os meus conselhos, todos foram promovidos, mudam de emprego com maior facilidade, viram pesquisadores, alguns já estão fazendo mestrado, nessa turma 33 mesmo tem o Ronan, tem o Douglas, e outras anteriores também, já tem gente até que já fez doutorado, né? E aí eu digo que a gente está escrevendo nosso legado, na hora que a gente passa para essas pessoas esse amor, esse carinho, porque eles também vão tentar fazer a mesma coisa no trabalho Vão. deles, né? E aí eu falo, como eu recebi isso de graça, né, no passado, não tem por que eu não fazer o mesmo hoje, né? Eu tenho que continuar o legado desses professores que tiveram comigo a minha vida inteira, né? Então a gente é muito privilegiado, né? Tem o professor Glorival Tavares, tem 80 anos, está em atividade, tem o meu pai de 90, tem minha mãe de 80 e pouco. Então como é que você não vai dar valor à sua vida, né? O que você faz? Falta 1 minuto aqui, a gente está sendo avisada, a Cris está avisando a gente aqui. Almeida, É uma desculpa, eu acho pena. que a gente ficava 3 horas aqui, pessoal. Já vou dizer que a gente já está no projetinho que a gente vai voltar. Depois eu conto como que vai ser. A gente Mas a gente fala vai ter que muito. voltar. É muita Almeida, história. muito, muito Obrigado a você obrigada, viu? Foi um também. prazer A todo enorme ter mundo você que aqui. veio Acho compartilhar que com a gente. não, e assim, acho que o aprendizado é esse, né? O que a gente planta de bem, a gente Claro. distribui, as pessoas absorvem, usam aquilo como inspiração e vão plantar o bem também. Isso Então é é legal que verdade. isso é uma corrente que só cresce, né? Isso É só, isso mesmo. só cresce, só Só. evolui. Queria te agradecer Totalmente. A minha irmã tá imensamente o vendo, teu a minha irmã tempo. tá vendo também a live aí que eu vi minha irmã aí. Ah, que ótimo! Não sabia. Muito bem. E a família é a Legal. base de tudo mesmo, eu concordo com você. Muito obrigada pelo teu tempo, assim, Nada. muito, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, que assistiu a gente aqui. Quinta-feira, na terça-feira a gente volta com uma surpresa para Falou. vocês de novo. Obrigada, Obrigado. Carlos. Um Tchau, tchau. Até abraço. logo. Tchau, Até logo. tchau. Obrigada. Tchau, Beijão. Até tchau. logo.